Meu nome é Carlos, moro em Brasília, Distrito Federal. O que venho relatar aqui ocorreu no ano de 2019, na cidade de Perinópolis, Goiás. Perinópolis é uma cidade interiorana, turística e com uma historicidade incrível. Era uma viagem como a outra qualquer, se não fosse pela terrível experiência que vivenciei. Estávamos no período quaresmal, período esse que deve ser respeitado, independente de religião ou crença. Estava tudo certo de sairmos no sábado de Aleluia. Porém Rony, um amigo de infância, juntamente com Davi e Pedro, decidiram ir na Quinta-feira Santa. Confesso que não achei uma boa ideia, pois cresci ouvindo histórias a respeito de pessoas que no período da quaresma tiveram as piores experiências em suas vidas. Falei com Rony, mas ele retrucou, dizendo que indo na quinta-feira aproveitaríamos mais o feriado e a viagem. Para quem não conhece Perinópolis, em feriados prolongados, ela recebe visitantes de diferentes lugares. Bom, saímos por volta das 17 horas na quinta-feira e chegamos a Perinópolis por volta das 19h30. Passamos na pousada do seu vigário, deixamos nossos pertences e fomos direto para o centro, a famosa Rua da Alegria, para beber, curtir e tocar o terror. Lá conhecemos umas garotas que nos fizeram companhia durante a noite. Por volta de 2h30 da madrugada, já estávamos todos embriagados. Foi quando tive a brilhante ideia de irmos para a cachoeira. Meus amigos acharam uma péssima ideia. Disse que eu estava louco, que era melhor ir pela manhã. Eu, como já estava embriagado, cheio de coragem, disse que iria, mesmo que sozinho, e assim o fiz. Entrei na trilha que dá acesso para as cachoeiras, com o celular ligado, cervejas e um saco que carregava. Quando estava chegando próximo da ponte que dá acesso às cachoeiras, ouvi um barulho estranho, uma espécie de rosnado. Confesso que nem dei muita importância, afinal a noite estava linda, uma lua cheia no céu que iluminava aquela cidade maravilhosa. Quando cheguei nas cachoeiras, tirei a roupa, entrei dentro da água e permaneci um tempo. Depois, deitei nas pedras e acabei adormecendo. Ao abrir os olhos, tive uma das visões mais bizarras e sinistras da minha vida. Eu vi uma espécie de cachorro acinzentado, com olhos azuis que brilhavam muito. Ele olhava fixamente para mim. Fazia uns barulhos estranhos, umas espécies de grunhidos. Parecia dizer algo, vai saber. Percebi que aquele ser, aquela criatura bestial, não era desse mundo. Pois ao observá-lo, pude perceber que não se tratava de um simples cachorro. Possuía uma pelagem acinzentada em algumas partes do corpo, e mesmo sentado, tinha uma estatura alta. Lembrava mais uma espécie de jumento. A primeiro momento, não acreditava no que estava vendo. Parecia mais uma alucinação ou algo do tipo. Ainda meio sonolento, com o efeito do álcool, vi que não estava sonhando. Era real aquela situação. Entrei em pânico. Em um breve momento, fiquei sem saber o que iria fazer, pois eu me encontrava num beco sem saída. Se eu corresse, eu poderia escorregar, cair e me machucar. Mas se ficasse ali, eu poderia virar a refeição daquele ser. Em minha cabeça passava uma espécie de filme, lembrando de todas as pessoas importantes em minha vida. Nessa hora, o efeito do álcool já havia passado. E a propósito, de valor às pessoas que você ama, viva hoje como se fosse o último dia, pois amanhã
pode ser tarde demais. Eu cresci ouvindo histórias dos meus avós maternos sobre experiências que eles afirmavam ter tido na cidade do interior, chamada Pilão Arcado, Bahia. Eu, por ser jovem, nunca acreditei. Cheguei até a chamá-los de mentirosos. Na verdade, eu era cético. Não acreditava no sobrenatural. Pensei na minha mente que se sobrevivesse, a primeira coisa que iria fazer ao chegar em casa era pedir perdão aos meus avós por ter duvidado e zombado deles. Nunca esquecerei daquela cena. Um ser bestial, aproximadamente 2 metros de altura, orelhas pontudas que se assemelhavam a chifres. Era inacreditável. Num ato de coragem, consegui sair das pedras. Passei por uma espécie de ponte feita de cordas e madeiras. Quando cheguei no meio dela, tremia tanto que achei que não ia conseguir entrar na trilha. Foi então que olhei para a cachoeira. A besta estava de 2 pernas a me olhar. Depois ficou de 4, lembrando que o mesmo tinha as patas da frente desproporcionais. Tinha também um volume nas costas, uma espécie de caroço, deixando ele meio desengonçado. Saí correndo sem olhar para trás. Foi a aventura mais eletrizante que já passei em toda a minha vida. Corri aproximadamente 20 minutos até chegar à entrada do vilarejo, próxima à cachoeira, a qual eu estava. Continuei correndo sem parar. Quando estava próximo da pousada do seu vigário, a qual eu estava hospedado, parei um pouco, pois estava sem ar. As ruas de Pirinópolis já estavam vazias. Consegui, enfim, chegar na pousada. Gritei pelos meus amigos, relatando o que havia acontecido comigo. Estavam todos dormindo. Acordaram assustados. Disseram que eu estava louco, embriagado, que provavelmente essa situação era fruto da minha imaginação. Eu fiquei desolado, pois eu sabia o que havia passado. E infelizmente as pessoas não acreditavam. Simplesmente achavam ser fruto da minha imaginação. A partir daquele dia, tive a plena convicção que lobisomens existem, assim como outras criaturas noturnas que os olhos humanos desconhecem. Um fato que me chamou a atenção foi de que nem todos os lobisomens atacam e matam humanos, pois se aquela criatura realmente quisesse, tinha me devorado. Mas não quis. A partir daquele dia nunca mais fui o mesmo. Passei a enxergar a vida com outros olhos. Pedi perdão para os meus avós maternos por ter duvidado e criticado os mesmos. Comecei a pesquisar sobre licantropia, descobrindo vários canais no YouTube relacionados ao sobrenatural. Por isso lhes digo, nunca duvidem do oculto. Não façam como eu, se deparar para poder crer. Passei a acreditar da pior maneira possível e cheguei à conclusão que a noite pertence ao sobrenatural.